Noite a todos e todas a mais uma live da série Pontes Culturais. Ainda estamos aguardando a nossa convidada, a Fernanda. Vamos ver aqui se está tudo certinho. Oh, deu certo, que rápido! Boa noite, Fernanda, tudo bem? Está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Eu, eu te estou ouvindo bem. Você me escuta? Tá bem, muito bem. Uhum. Ai, que bom. Consigo te ver, consigo te ouvir, tá tudo certo. E tá, até não deu muito trabalho, foi muito rápido, não tivemos É, problemas técnicos. Então, boa noite. Então, boa noite a todos. Mais uma live da série Pontes Culturais. Aqui acho que temos algum probleminha com a internet. Vamos esperar um pouquinho aqui. Fernanda, tá tudo você certo. está me ouvindo bem, vendo bem? Tem algum problema com conexão? Eu estou ouvindo bem. Ah, E estou perfeito. olhando bem a você. Ah, perfeito. Então, temos mais uma live da série Pontes Culturais, onde justamente o objetivo dessas lives é criar, construir pontes entre diferentes culturas, sempre aprendendo com o outro. Esse é o objetivo. E hoje eu tenho imenso prazer em ter como convidada a Fernanda Rendon, uma venezuelana que já também podemos falar que é uma cidadã do mundo, já viveu tanto na Chile e no Brasil. E eu fico muito curiosa para descobrir um pouco mais sobre você, Fernanda. Fale um pouco, por favor, sobre você. Nossa, obrigada, Angelina, pelo convite. Eu primeiro vou pedir desculpas antecipadas, porque meu português pode virar português em qualquer momento da live. Eu sou Fernanda Rendon, como você falou, eu sou venezuelana, eu tenho 35 anos, sou casada, sou a filha do meio de 5 irmãs, todas mulheres. Eu acho que meu pai tentou muito ter um menino, mas não deu certo. Não deu certo no É, final. Ah, no final não deu certo, puras mulheres ele tem. Eu sou profissionalmente, eu sou engenheira mecânica, eu me formei na Venezuela e recentemente eu culminei meu MBA em gestão de projetos na Getúlio Vargas, aqui no Brasil. E ainda trabalho remoto para uma empresa no Chile, do setor imobiliário. Eu atuo como Product Manager deles. E também estou. oi, cortou. Tá tudo certo? Tudo certo, parou um pouquinho para mim, mas tá tudo agora. Ah, tá. Então, eu estou na transição de carreira para a consultoria e eu trabalho de Uhum. maneira independente com alguns projetos que eu tenho com empreendedores que eles estão querendo tornar seus projetos pessoais mais profissionais. Então, estou fazendo mentoria para eles. Opa, que interessante. E fale um pouco, então, que tipo de consultorias, mentorias, até para as pessoas que podem nos assistir, souberem da sua vocação um pouco É, como, mais. como eu combinei o projeto, mas uma coisa de lixo zero para as escolas. Uhum. Então, ela quer organizar toda a sua parte empresarial, está começando de zero praticamente. Então, estudando para ela ferramentas que sejam acorde ao seu trabalho. Uhum. Assim, mas é bem geral, depende do projeto da pessoa, mas eu Uhum. posso oferecer ferramentas que do meu conhecimento e da minha transformação e tudo isso para que as pessoas possam ter sucesso nos seus projetos.
Com certeza, é super válido e até inclusive para todas as pessoas interessadas, vamos compartilhar os seus dados lá embaixo na descrição. Também vou compartilhar como uma live colaborativa, até para as pessoas interessadas poderem entrar em contato com você. De repente, temos pessoas aqui assistindo que teriam interesse nesse tipo de consultoria ou mentoria. Ah, muito obrigada, Angelina. Eu compartilho muitas coisas pelo LinkedIn e todas essas coisas. Eu posteo muitas dicas para que possam servir para a comunidade. Então, muito obrigada. Com certeza. Não, nós que agradecemos. Aqui é uma troca, sempre uma troca. Tem pessoas interessadas e com vários projetos pessoais. É uma ajuda também para poderem progredir na realização deles. E, Fernanda, eu fico muito curiosa também, porque você tem uma trajetória muito interessante também. Você viveu em outros países, Chile, agora o Brasil. Eu queria entender um pouco essa trajetória sua. Qual foi o motivo de sair da Venezuela? Para contar um pouco sobre o contexto dessas viagens. Essas viagens. Bom, a primeira foi quando eu saí da Venezuela. Eu saí da Venezuela para o Chile no ano 2017. E, bom, foi uma migração um pouco pela necessidade, porque meu país, ele tem 25 anos, uma crise política bem interessante. Eu acho que a Venezuela é o exemplo de quando você tem tudo e menos de uma década você passa a não ter nada. Então, isso gerou muitas coisas ruins no ano 2017. Eu acho que foi o pior ano da Venezuela, porque a gente tinha uma escassez extrema de alimentos e medicamentos. Era bem terrível. E minha irmã mais velha, ela morava no Chile há muito tempo já, nesse ano, acho que em 2007 ela já tinha 7 anos no Chile, e a situação só piorava. Hum, Então, ela falou para mim, olha, você pode vir para o Chile, e aqui tem melhores oportunidades de trabalho, mesmo não sendo sua carreira, ou sua profissional, sua profissão, mas eu acho que vai ser melhor você estar aqui para ajudar a nossa família lá na Venezuela. E aí foi que eu migrei para o Chile, e no ano 2017, em junho, então eu cheguei em pleno inverno do Chile. uhum. Chile é um dos países do sul que tem as estações bem marcadas. Inverno é inverno com neve e verão é quente, quente, bem quente. Então eu Bem cheguei europeu, na verdade, um verão e inverno bem europeu. bem europeu. Sim, a neve é uma coisa muito linda, mas para uma pessoa que é caribenha, o frio é ruim. Imagina. Sim, então aí eu cheguei, graças a Deus, eu cheguei na casa da minha irmã. Ela tinha sua família, tem 3 filhos, incluso a menina mais nova, ela é chilena, ela nasceu lá. Então já a família diversificou aí um pouco. E aí eu Intercultural. intercultural, sim, mesmo. Aí cheguei no Chile, tanto foi o choque, esse foi o primeiro choque, que eu acho que eu falei para você, que o primeiro choque foi as prestações. E 15 dias depois de eu chegar no Chile, ficou uma nevada no Santiago. E eles tinham 15 anos que não nevava na cidade. Então, eu morria literalmente de frio. Eu não me afastava nem um minuto da calefacção. E eu ficava com muita roupa em cima. E minha irmã sempre falava: a gente tem que sair para conhecer a cidade, para que você conheça como se Como? movimentar. E eu falava: não, eu não quero sair. Como sair para esse frio? Exatamente. Então, esse foi como o meu primeiro choque. Também eu percebi que o inverno, as pessoas ficam mais sérias, mais sérias. Elas Uhum. não são tão alegres. E eu falava isso para minha irmã. Nossa, o chileno é bem sério. Ela falava, nossa, que inverno. E eles ficam tristes. Como assim? No Caribe isso não acontece. Mesmo nas piores circunstâncias da Venezuela, o venezuelano sempre está sorrindo. Não tem Uhum. jeito de não ser assim. Então, aí eu virava meio que estranha, porque você não sabe se falar bom dia ou boa tarde. Eles às vezes não contestam, mas Uhum. não tem nada a ver com que você caiu ruim para eles, nada. Só que é sua cultura. Mas se você não está acostumada, é chocante. Então,
Aí, bom, foi o inverno, muito frio, os dias são mais escuros, você não tem vontade de sair da cama, porque faz muito frio na manhã, são temperaturas quase baixo zero. E, e depois da nevada, meu recebimento no Chile foi um tremor. Então, Chile é o Terremoto? país que mais. Não, tremor, Tremor. movimento de terra. Uhum. Mas os tremores deles são terremoto para qualquer outro país, porque um tremor deles é 6,5 na escala, Uhum. então é complicado. E aí eu sempre morri de susto. Eu morei 6 anos no Chile e eu nunca me acostumei aos tremores, porque essa coisa é muito louca, as paredes fazem muito barulho, os Olha, edifícios são bem altos. Então, minha irmã morava no piso 9 e depois eu me mudei e eu comecei a morar no piso 3. E era pior ainda. Você fica olha. mais alto, Ah, pior se sente. e Fernanda, uma dúvida. A minha incompetência, porque eu nunca vivenciei, nunca experienciei essa. Qual a diferença entre tremores e terremotos? Tem alguma diferença? Bom, normalmente o tremor é algo mais leve. Uhum, É um movimento de terra. E, uhum, por exemplo, na Venezuela temos, porque temos Cordilheira da Costa e temos um pouco da Cordilheira dos Andes, aí finaliza. Então, uhum. mais tremores lá são de 3,4, Ah, entendi. 3,5. Bem Então, leves, simplesmente mas dá a para perceber. intensidade. Eu até não conhecia essa palavra, sempre terremoto, terremoto, então movimentação da terra. Mas tem também, com graus, tem uma distinção entre terremoto e E tremor. tremor, sim, então, um movimento aí mais leve. Só que aí no Chile, eles têm tremores todos os dias. Se você Hum, pesquisa na internet, o Chile tem tremores todos os dias. E suas uhum. construções são feitas para o apartamento. Nossa, tá tremendo, tá tremendo. E minha irmã falava, fique calma, tudo tranquilo, tá segura. E ela falou algo que eu acho que me tranquilizou durante todos os anos que eu morei lá. Ela falava, você está no melhor país para presenciar um terremoto, porque todo está construído para isso. Então, eu fique calma, mas com medo sempre. Então, isso foi Opa, também engraçado do Chile, e eu acho que todo o estrangeiro que mora no Chile tem um conto diferente com os terremotos e os tremores. com certeza. E, por exemplo, algumas diferenças você notou como venezuelana, porque assim, nós falamos América Latina, muitas vezes, muitos europeus não conseguem distinguir América Latina ainda, essa América Latina da língua espanhola, eles, claro, distinguem os países, mas culturalmente, por exemplo, tem muita diferença entre os chilenos no comportamento e venezuelanos, a língua espanhola é a mesma. Conte um pouco essas questões das diferenças culturais. Se nota alguma coisa no comportamento do chileno, além de ser mais sério no inverno, que você mencionou, que ele fica mais sério no inverno? Mas então, no começo, eu também gostava de entender muitas coisas do que eles falavam. E minha irmã falava, ela era como minha tradutora, ela sempre, não, isso significa tal coisa. Além de que tem muitas, muitas palavras que têm doble sentido. Então, para mim era palavra normal e para eles tinha outro sentido fora do contexto. Uhum, A gente tem que entendi. aprender tudo isso para não errar. Então, na verdade, sim, na língua espanhola, os países da América Latina, todos têm uma maneira diferente de falar, tem sotaques diferentes, o argentino bem diferenciado, o colombiano, tudo isso. Uhum. Mas acho que o espanhol mais difícil é o chileno, por isso mesmo, porque Oh, eles têm muita palavra local, muito deles. uhum, Então, isso foi chocante também, mas depois dá para entender e você se adapta também e utiliza suas mesmas palavras para dar-se a entender. Eu trabalhava com clientes, então no começo era muito formal meu trato com o cliente e meu chefe falou: Nossa, Fernanda, você tem que ir direto, não tem que falar muita coisa, nem ser muito cordial, nada. É só isso, e você vai ter a resposta. Então eu uhum, comecei a pegar o jeito de mandar e-mails, coisas assim, porque era no começo era todo um e-mail tudo formal
e eu não conseguia a resposta, porque eles não leem. Então, mais curto, tudo curtinho e direto. E aí vi a diferença. Quando eu comecei a mandar todas as coisas mais curtas e isso, eles respondiam. Então, foi engraçado a língua, porque você esperaria que, como é espanhol, dá para entender facilmente, não tem nenhuma dificuldade. Então, tem alguma dificuldade. Uhum. Mas se você fala outro idioma, se você fala inglês e vai para, eu acho que sabe espanhol, e vai para o Chile, e o chileno não sabe que você não fala espanhol, ele vai falar muito rápido, e você não vai entender. Então, vai falar, nossa, meu curso de espanhol foi um fracasso. Opa, eu já ouvi falar que o espanhol do chileno é mais complicado para estrangeiros que aprendem espanhol na escola, assim, que é mais difícil para entender, porque realmente eles falam muito rápido e também tem sotaque mais difícil de distinguir as palavras. É, inclusive, tem muitos comediantes, né, que eles imitam os sotaques de outros países da América Latina e eles falam que não conseguem imitar muito bem o chileno, que é difícil para eles. Mas é legal, depois que você entende, você termina falando como eles, né, pegando algumas palavras. Entendi. Até 70% dos negócios internacionais falham. A inteligência cultural é a chave para desbloquear o potencial dos negócios globais. No mundo dos negócios internacionais, me envolvi profundamente com trade finance e desenvolvimento de relações comerciais estratégicas, contribuindo significativamente para o sucesso de projetos colaborativos. Este curso é uma oportunidade única para enriquecer sua visão de mundo com insights práticos e transformadores, capacitando você a fazer diferença no seu negócio. Junte-se a mim na exploração do mundo da inteligência cultural e abra as portas para um futuro de sucesso nos negócios internacionais. Ainda te perguntar, então, e no comportamento, por exemplo, claro, cada pessoa é diferente, nós todos somos diferentes, assim, mas você notou algumas diferenças mais marcantes, além dessa que você mencionou sobre tristeza no inverno, né? Os chilenos, o comportamento dos chilenos, eles são mais reservados, mais algumas coisas mais comportamentais deles. Fico curiosa. Então, eu falava que eles são mais calmos, porque Mais calmos. Uhum. sim, sua geografia, por ser montanhosa, e eles falam isso, né, por la cordilheira, o frio e tudo isso, faz que eles sejam mais calmos que o resto. Mas eles têm uma época que é as festas pátrias do Chile, que é em setembro, que coincide com a virada da primavera. E aí o Chile tudo muda. É impressionante como muda todo o seu comportamento. Eles fazem muitas coisas típicas deles. Fazem uma feira grandona, assim, de comida típica, danças. E aí você conhece o chileno normal, né? Como é realmente. Que ele gosta também da festa e de curtir as tradições culturais. E é outro chileno que você conhece. Também, se você se vai para outras regiões. Você mencionou também o que eu acabei de ouvir sobre essas diferenças entre chilenos e venezuelanos, que eles são muito mais calmos, os chilenos, e também que eles mudam completamente quando vira primavera, por causa das... Uhum. Por causa das festas pátrias deles, que são como a comemoração da sua independência, e que acho que tem outro feriado aí importante, eu não lembro qual, mas são 2 dias que, se esses dias caem segunda ou terça, vira feriadão. Então, o país inteiro está de festa com as festas pátrias. E tudo para, desde o 1º de setembro, por exemplo, nos negócios, se você vai fechar algum negócio, tem que fechar no 30 de agosto, porque eles vão falar, a gente vai ver isso depois do 18 de setembro, porque eles estão em modo festas pátrias. Opa, então dura bastante, demora bastante tempo. Dura
tempo. Eles ficam ansiosos pela chegada de setembro, porque vira tudo para eles. Viram muito alegres e todo é setembro. É como um Natal para eles, realmente. Opa, muito legal. E, por exemplo, então você viveu 6 anos lá e depois decidiu mudar para o Brasil. E assim, como foi o motivo que te motivou? Bom, realmente não estava planejado. Foi uma oportunidade que saiu para meu marido. Ele trabalhava para uma empresa multinacional. E eles falaram que ele tinha que vir para São Paulo, ele é do rubro financeiro, da área financeira. Uhum, Então, falaram, você tem que cobrir a região completa, mas tem que estar ubicado em São Paulo. uhum. E aí ele foi transferido e depois, familiarmente, a gente se mudou para o Brasil. Só que dessa vez foi bem diferente, porque deu tempo para a gente se planejar. A gente conseguiu estudar português um pouco, porque eu nem sabia português, nada. Ele falou, vamos para o Brasil. E eu falei, não, não sei nada de português, como vou vir para lá? Então, ele falou, não, fique calma, que não vamos ter tempo para estudar, vamos ter tempo para analisar as coisas. E foi assim, a gente começou a estudar português online, porque era 2022, e ainda tinha algumas sequências da pandemia, sabe? Então, Chile era bem estrito com o tema das, sim, das reuniões pessoais, todas essas coisas. Uhum. Então, a gente conseguiu fazer um curso de português, que olha que foi bem interessante, e eu agradeço agora muito fazer isso, porque era Instituto Brasileiro da Cultura na Colômbia. Opa. E os professores, eles eram brasileiros que moravam na Colômbia há muito tempo, e a maneira como eles ensinaram português para a gente foi muito legal, porque era desde o ponto de vista da cultura. Então, Uhum. a gente tinha aulas de capoeira, de samba, de religião, coisas assim muito legais. Inclusive, eles Muito falavam, legal. na primeira aula, falaram, e quando você escuta Brasil, o que você se lembra? Qual é a palavra? E a maioria das pessoas falavam futebol. Então, o Carnaval de Rio. E a professora depois falou, o Carnaval é Rio, mas tem Carnaval em todo o Brasil. E vocês vão perceber que é todo o Brasil que vira Carnaval. Então, Exatamente. aí começou, todo foi muito legal na experiência de aprender português. Depois, a gente planejou uma viagem para São Paulo, para poder ver os bairros para morar, Uhum. porque quando a gente falava de São Paulo, todo mundo falava é complicado o trânsito, todo é longe, nada é perto, as horas são tudo quando é perto 45 minutos, mas pode ser mais. Então, no Chile, Santiago é pequeno, bem Uhum. menor, então tudo perto, não tem essas distâncias Dificuldade, de dificuldade. Então a gente vinha para São Paulo. Eu me apaixonei por São Paulo pelo clima, porque Uhum. a gente vinha Não tem de invernos, não tem invernos aqui. não tão frio, não tão frio. Eu cheguei e dessa vez tinha uma onda de frio. E meu marido tem uma prima que mora aqui há muito tempo e ela falou: Nossa, temos uma onda de frio, venham com casaco, com coisas assim. E quando chegamos, eu falei para ele: Nossa, é legal o clima, é o melhor. Que frio! Não é frio nada, é tudo perfeito. Então, aí já foi como apaixonada, número 1, por o Brasil. E, Ai, que legal. e isso foi uma transição mais ou menos de um ano. Já no 2023 a gente já se mudou para o Brasil. E já morando aqui, eu percebi que eu não falava português. Quando eu cheguei, eu falei para ele, nossa, eu não consigo entender nada do que me fala. Quando chegou o moço para, por exemplo, foi engraçado, viram instalar a internet, e o rapaz falou tão rápido que eu não conseguia entender nada do que ele falava. E eu falei para ele, nossa, eu sou venezuelana, eu não estou entendendo o que você me fala. Opa! Mas ele foi paciente, ele explicou para mim todas as coisas que ia fazer. Então, isso foi bem legal quando a gente chegou para o Brasil. Foi como Uhum. uma, sabe, eu falo sempre para ele que foi uma conexão muito rápida, porque tudo parecia muito com o meu país. O clima, a comida, as frutas, toda coisa que eu veia, eu falava para ele, nossa, isso existe na Venezuela, É não? mais parecido do que com o Chile, né? Com Com o o Chile. Chile, sim, era E bem com diferente. relação,
E com relação à cultura, por exemplo, teve algumas coisas que te chocaram depois da sua estadia no Chile? E, claro, sendo verdade, coisa que te chocou, além, claro, do idioma, das dificuldades no primeiro momento, mas tem algumas coisas culturais ou comida que te chocou, algumas diferenças culturais que você percebeu entre brasileiros e venezuelanos, por exemplo? Com a comida, não muito, porque, Uhum, como eu falei, eu fiquei muito surpresa com o parecido com as coisas da Venezuela. Então, eu fiquei feliz com isso. Mas, por exemplo, uma coisa que me chocou muito, eu acho que foi quando a gente foi para o centro e tinha muitos moradores de rua. E uhum, eu entendo que é um país muito grande, com muita população e todas essas coisas, mas como eu vinha do Chile, não tantos moradores de rua na condição que a gente viu aqui em São Paulo. Então, eu uhum. acho que isso foi como bem chocante. Eu falei para meu marido, para a prima dele, e ela falou, nossa, que com a pandemia tudo se complicou muito mais, então tem muitas pessoas morando na rua. E também, eu acho que me chocou, porque eu vinha acostumada do chileno também, que são sérios e tudo assim. Então, eu já havia esquecido falar sempre e cumprimentar as pessoas sempre. Então, Uhum. eu, quando a gente chegava num prédio e entrava no ascensor, todo mundo fala, bom dia, tudo bem? E eu ficava, bom dia, séria? Bom dia. Então, eu falei para meu marido, nossa, aqui as pessoas sempre sorriem. E ele, sim, você tem que sorrir. Você não está no Chile. Então, isso foi legal, foi muito agradável. Agora eu falo sempre para todo mundo, bom dia, bom trabalho, tudo bem, coisas assim, que eu acho que isso alegra as pessoas. Então, isso foi É verdade, legal. aqui realmente no Brasil é uma cultura de cumprimentar as pessoas muito frequentemente. É interessante, então seria, por exemplo, no seu caso, olha só, seria um choque cultural reverso. É, né? Você precisa reverso. É impressionante, eu também noto muito isso no meu caso. Eu sou polonesa, também precisei ficar menos séria, porque poloneses também são sérios, europeus, né? Então mais frios, mais reservados. Mas eu me acostumei tanto que na Polônia eu tenho muito mais comportamento do latino do que da polonesa. Assim, eu me sinto É mais verdade. polonesa tropicalizada um pouco. É Assim. verdade. Você se acostuma muito rápido. É uma pegadinha rápida. Você já É. depois fala sempre e fala com todo mundo. Qualquer pessoa vai falar. E tanto que eu falo para meus amigos que eles moram no Chile e vêm de férias para o Brasil. Então, eles pedem, e como a gente fala isso? E não sei o quê. E eu falo, fale para ele que não fala português. E ele igualmente vai falar. Vai falar. O brasileiro sempre fala. E depois ele fala para mim, nossa, fala muito. E eu falava para o táxi, eu não falo bem português. E ele seguia falando. Então, ele é assim, todo, o tempo todo brasileiro fala. Então, Ele dá oportunidade para praticar, é muito para bom. praticar, sim. E eles falam devagar, mas eles É. falam. Eu sempre digo, porque eu, claro, também sou polonesa, também estou praticando o meu português, mas eu sempre digo e recomendo os brasileiros também corrigirem. Eles são muito gentis, não corrigindo a pessoa, não querendo assim incomodar a pessoa, mas poderiam corrigir para a pessoa poder melhorar o É seu verdade. Eu também faço português, né? quando estou falando com um brasileiro, eu faço isso que eu fiz, eu peço Uhum. desculpa, eu falo, pode virar portunhol em qualquer momento, mas você fique à vontade de me corrigir, porque é a única forma de que a gente tem de melhorar o português. Com Então, certeza, eu também estou, mas eles não, mesmo você falando para eles não corrigem, é muito, 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 muito raro, realmente. Você já ouviu o ditado trate os outros como você gostaria de ser tratado? E se eu te dissesse que no mundo globalizado de hoje, esse conselho está ultrapassado? A chave para o sucesso não é tratar os outros como você gostaria de ser tratado, mas como eles gostariam de ser tratados. Isso levanta duas grandes questões. Primeira, sabemos realmente como o outro gostaria de ser tratado? E a segunda, mais importante,
Temos o repertório mental e comportamental para adaptar nossas ações? Eu sou Angelina Bejgrowicz, polonesa apaixonada por culturas e negócios internacionais. Vivi em 4 países, Polônia, Portugal, Alemanha e agora no Brasil. E minha jornada me mostrou que navegar entre culturas exige muito mais do que boa vontade. Exige inteligência cultural. Foi por isso que escrevi esse livro Inteligência Cultural, desenvolvendo competências globais para o sucesso internacional. Neste livro, compartilho ferramentas práticas, como o triângulo cultural, estratégias para negociações interculturais e análises de 5 potências globais: Alemanha, Estados Unidos, Rússia, Brasil e China. Você vai descobrir como entender, se conectar e prosperar em diferentes contextos culturais, seja em negócios ou na vida pessoal. Seja um líder global mais eficaz e empático. Adquira agora inteligência cultural e transforme a forma como você interage com o mundo. O futuro do sucesso internacional começa com você. Clique no link abaixo e garanta o seu exemplar. Então, Mas tá bom, então falamos um pouco sobre as diferenças culturais, Venezuela, Chile, Venezuela, Brasil, sobre um pouco sobre a sua trajetória pessoal e profissional. E estou muito curiosa porque eu trabalhando o tema da inteligência cultural, construindo pontes, eu acredito muito que cada nação pode aprender com a outra. totalmente. E aqui como você porque temos como lado sul, luz e sombra, como seres humanos, nós somos duais, temos pontos positivos e sempre temos algo que podemos melhorar. Então, em vez de focar nas coisas negativas, eu acho sempre melhorar, trazer à tona o que é bom, o que podemos aprender com o outro. E queria te perguntar da sua experiência, e claro, sempre pela perspectiva da pessoa, isso é muito subjetivo, se cada pessoa pode também opinar de outra forma, mas eu queria te perguntar pela sua perspectiva, da sua perspectiva, o que um brasileiro poderia aprender com um venezuelano? Bom, eu acho que o brasileiro, não sou brasileiro, mas e outros países da América Uhum, Latina, uhum, podem aprender e olhar bem a situação da Venezuela. Eu acho que é uma situação bem complicada, como eu falei no começo, a Venezuela nos anos 80 e 90 foi um país muito rico, com muitas oportunidades, e que também receberam muitos estrangeiros para viver e morar na Venezuela. Então, eu acho que agora as situações políticas da América Latina elas estão virando muito desse jeito, de separar os povos, né? Você é de um lado, você é do outro. Então, uhum. eu acho que é Polarização, aprendizado muito polarização. exatamente. E os políticos estão jogando muito a isso. Em todos os países que você olha as notícias, que tem eleições, coisas assim, você ou é de esquerda ou você é de direita, mas não tem como estar no meio da situação. Mas Venezuela é um exemplo, né, de que as decisões, quando são emocionais para o tema de eleição de políticos, coisas assim, podem virar um grande erro. Um grande erro que custa muitas vidas e muitas separações, por exemplo. A gente tem 8 milhões de venezuelanos pelo mundo todo. É uma das migrações que, não tendo guerra, é complicado. Então, Uhum, eu acho que o Brasil, sendo vizinho da Venezuela, tem que dar um olhar mais de entender o contexto histórico da Venezuela para não repetir a história. uhum, Porque é muito fácil agora repetir as histórias dos países menos favoráveis com os temas políticos. É complicado, um tema complicado, é muito pessoal. Eu não gosto muito de falar de política, nem no Chile, nem aqui no Brasil, porque eu entendo que os países estão bem polarizados. Então, eu respeito muito isso. Mas eu acho que se algum brasileiro tem a oportunidade de falar com algum venezuelano, pergunte um pouco sobre a situação do venezuelano e por que ele está no país que está e quanto tempo ele está no país. E ele vai contar um pouco mais a realidade da Venezuela e por uhum, que as pessoas estão em outros países que não é nosso país. Porque sempre falam, o venezuelano tem que resolver seu problema, porque esse é Venezuela. Mas
outras coisas envolvidas que não são fáceis. Então, tem muitas famílias separadas, isso trouxe muitas discussões entre famílias, pela situação política, por um lado, por outro. Uhum. Então, eu acho que se você tem a oportunidade de falar com um venezuelano, pergunte para ele como foi sua experiência de imigração e eu acho que vai entender um pouco mais do contexto e pode não repetir a história, que é o mais importante. Eu acho muito lindo essa lição. Eu também acredito muito que a história se repete muitas vezes. Se nós temos um bom olho para observar e para tirar conclusões, temos uma chance de não repetir os mesmos erros, pelo menos cometer erros, mas novos erros, não repetir os mesmos erros, né? Porque esse é um problema quando nós sempre cometemos o mesmo erro. Então, eu também acredito muito nesse poder de olhar a história e aprender, se não a própria história, a história do outro também, né? Também. Acho muito linda a lição. Mas conte então um pouco sobre a situação. O que está acontecendo? Como está a situação atual na Venezuela? Assim, eu como uma polonesa querendo descobrir um pouco mais de uma venezuelana sobre a situação. Claro, se você se sentir confortável para compartilhar. Sim, não, sim, claro. É que eu mesma, eu não tenho muita certeza da situação venezuelana, porque eu já tenho muito tempo fora, mas eu tenho meus pais morando lá, tenho ainda duas irmãs lá também morando. Uhum, A situação é bem complicada. A gente teve uma eleição há pouco, 28 de julho, e foi uma eleição bem comentada nas mídias sociais e nos meios de comunicação, porque a pessoa que ganhou apresentou as provas e que foi fraude, mas nada aconteceu. Então, a situação está melhor que no 2017, com certeza, porque as pessoas não têm escassez. Você pode encontrar os medicamentos, a comida, tudo. Isso é uhum, importante. Só que os preços são surreais. uhum. É, eu acho que é uma coisa que, se você vai para a Venezuela, não vai conseguir entender como é todo o negócio dos métodos de pago, porque é bem complicado todo o tema. Uhum. Mas, por exemplo, eu falo com minha família e eles falam que tudo está como paralisado, sabe? Porque não tem muita liberdade. O governo tem muita repressão, porque eles têm todas as forças armadas estão com o governo. Então, você não pode fazer protestas. As últimas protestas ficaram com muitas pessoas presas na cadeia, inclusive crianças que ainda não tinham Uhum. 18 anos. Então, foi bem complicado a situação. Então, o povo ficou fechado, sabe? Não saem das suas casas, tratam de não falar muita coisa pelos celulares e pelos grupos de WhatsApp, porque se a polícia para você na rua e pede para olhar o seu celular e você tem chats falando contra o governo, essas coisas, pode ficar preso. Então, Uhum. você pode ser acusado de terrorista e um montão de coisas loucas que isso Ai, ai. acontece. Mas eu acho que o venezuelano tem o venezuelano que ficou na Venezuela, né, tem uma capacidade de resiliência importante e de se adaptar às situações e sempre vem como o lado bom da vida. Porque eu falo para minha mãe, como você está? E ela fala, bem, filha, tudo bem, com saúde, está dando tudo certo e coisas assim. Então Ai, é eu falo, nossa, lindo. será que é verdade? Será que é verdade? Porque eu olho as notícias pelas mídias, mas é tão bom, mas complicado. Eu acho que os problemas mudaram. Antes era a escassez e a escassez das coisas, e agora o problema é a situação econômica, que o salário mínimo na Venezuela são como $2, $3. E profissionais ganhando $10, $10. Então, é uma coisa que não dá para entender muito bem e para explicar, porque sempre que falam isso, eu falo, é complicado. Não Uhum. posso resumir, mas é complicado explicar a situação. E ainda Com temos certeza. muitas pessoas migrando e fazendo essas caminhadas que vão da Venezuela para Estados Unidos, passando pela selva e coisas assim. Então, eu acho que ainda a situação não é boa. Olha, então é bom também dar uma olhada e assim, para pessoas que vão assistir essa live também, para ter consciência do que está acontecendo, assim, olhar notícias também para
aprender um pouco sobre outros contextos culturais. E para aquelas pessoas que gostariam de entender um pouco mais a cultura venezuelana, eu gosto muito de ler os livros, assistir aos filmes. Você poderia recomendar algo para as pessoas poderem conhecer um pouco mais da cultura venezuelana? Bom, é um livro que é como um clássico da literatura venezuelana. A gente lê quando está no colégio, essas coisas, que é Doña Bárbara, em espanhol. O autor é Rómulo Gallego. E é uma história como de uma situação de poder de uma mulher, ela é muito poderosa, em uma região da Venezuela, que eu não sei como fala em português, mas é a região dos Llanos, uma planície total. E ela é como latifundista, assim, tem muito poder e essas coisas. E chega um rapaz que vem da cidade, da capital, e ele vai reclamar suas terras, mas ela já pegou as terras dele. Então, eles se apaixonam, mas a novela fala muito de toda essa situação de problemas, de as pessoas que moram lá têm problemas de alfabetização, não conhecem, como não sabem das coisas, pois ela abusa das pessoas que não têm conhecimento. Então, esse é como um clássico para entender um pouco mais como eram as coisas na Venezuela antes. Eu acho que esse é o livro mais recomendado e conhecido. Uhum. Ele virou novela há pouco pelos mexicanos, eles fizeram como uma novela do livro, é, que foi bem legal, tuvo muito sucesso na Venezuela e na Colômbia e tudo isso. As pessoas sempre Ah, falavam tá de bom. Doña Bárbara. E filme, Eu, eu fiz minha tarefa, eu vi seus lives, eu falei, tenho que recomendar filmes para a Angelina. Mas o filme de Simon é um filme novo, mais contemporâneo, e aí dá para você entender um pouco da situação política da Venezuela, e é uhum. do ano 2017, que eu falei que foi o ano em que eu saí, que saíram milhões de venezolanos. E fala muito também da repressão que a gente passou com as protestas e tudo isso. Eu acho que está na Netflix. E eu, quando olhei, nossa, eu quase chorei, porque foi como Olha. reviver toda essa situação do ano. E também tem um outro filme que eu acho que é mais legal, mais de comédia, e mostra mais como é o venezuelano normal, sem tanto tema político, que fala muito do deporte nacional na Venezuela. O beisebol é o futebol para o Brasil. É uma coisa assim. Então, mostra o romance de um casal que se apaixona, mas eles são de equipes contrárias. E são externos rivais do beisebol. Então, é bem assim com gírias venezuelanas também, mas é bem engraçado se você tem a oportunidade de assistir. É outra forma de assistir a cultura da Venezuela. E qual é o título? O título é Papita, Maní e Tostão, que Oh, seria mais ou menos batata, amendoim e banana da terra, uma coisa assim. E isso, gosto. o engraçado é que isso é o que eles vendem no estádio de beisebol. Uhum. Quando você vai para o estádio, é isso que é como uma pipoca, mais ou menos. Você compra isso para assistir o jogo. Então, aí, Ai, com certeza, eu adoro ler, realmente, e também sempre encorajo a todo mundo para conhecer eh, o povo. É preciso também passar e entender um pouco mais a cultura desse povo, e a literatura, filmes, querendo ou não, sempre retratam muita coisa. Então, eu sempre peço realmente, então, obrigada, isso é muito rico, realmente, para conhecer uma cultura, eu acho. E para se conectar com o povo, entender um pouco a forma de pensar as pessoas, é necessário conhecer um pouco a cultura. E através da história, através do filme, eu acho super rico. Então, com certeza, eu vou ler. Agora estou lendo o filme costaricense, eh, Marcos Ramírez. Estou lendo também, porque eu adoro essas. E ah, em seguida vou ler Dona Bárbara. é grandão o livro, Opa, sabe? Tipo, eu não sei se você já leu 100 Anos de Solidade. já li, já li. É mais ou menos assim, Mais ou é menos. grandão, Opa, mais ou menos assim. não, eu Mas vou é ler. bem legal. Não,
Com certeza, vou ler. Muito obrigada por compartilhar. Eu vou também depois colocar também na descrição os títulos para as pessoas poderem assistir. Então, falamos um pouco também sobre o que o brasileiro poderia aprender com o venezuelano. E agora, mudando a perspectiva, o que você acha, o que o venezuelano poderia aprender com o brasileiro? Bom, eu acho que todos os venezuelanos vão concordar comigo que a gente precisa aprender futebol com o brasileiro. Jogar. É porque realmente a Venezuela é o único país da América Latina que não tem ido para o Mundial. Então, eu acho que todos vão concordar. Mas, não, tem muito que aprender. Eu acho que uma barreira que todos temos com o Brasil é a língua. Que Uhum. muitos achamos que é difícil e não é difícil. Eu acho que é mais fácil aprender português e espanhol que aprender inglês ou outras línguas e essas coisas, porque muda tudo. Eu acho que o mais difícil entre as duas línguas é que são tão parecidas que a gente termina falando portunhol. E o Brasil tem muita coisa que não mostra, porque o mercado é tão grande que só fica aqui no Brasil, não dá para mostrar para outros países. Então, por exemplo, tem muita literatura também boa no Brasil que não dá para traduzir, então fica aqui, só aqui no Brasil. Música também, eu adoro a música brasileira, tem muita música boa. E isso dá para mostrar. Então, eu acho que uma coisa boa que não só os venezuelanos, sino também os chilenos, os argentinos, que podem aprender português, não só para passar férias, sino porque vão assistir de outras coisas que Também. vão ser melhores, incluso profissionalmente também. Eu falo, meu marido ele fala que nos negócios tem um negócio agora que não saía do Brasil porque não estava traduzido em inglês, sino que estava só em português. Então fala, nossa, tem tanta coisa que podem fazer só fazendo uma tradução para outra língua. Então tem muitas oportunidades ainda para mostrar e para ensinar para os outros povos. Ah, é legal, muito, muito legal. Eu também acredito muito no idioma, eu acho também. Eu acho que quando você se conecta para se conectar com outra pessoa, é muito importante falar o idioma dessa pessoa. E também, além de acesso mais fácil às informações, a cultura que você até acabou de mencionar, livros, músicas brasileiras, né? Eu Sim. também concordo plenamente. E também é uma ginástica para o cérebro, Totalmente, aprender um aprender um idioma. idioma, assim, Sim, totalmente. Eu era muito ruim com a minha memória, eu não lembrava das coisas. E enquanto eu comecei a estudar português, melhorou tudo, porque depois que eu comecei a estudar português, eu comecei a estudar outras coisas e outros temas, e virou todo. E, inclusive, a especialização eu fiz em português completo. Então, eu falei, nossa, tem muita coisa legal aqui no Brasil para para aprender, né? Inclusive, outra língua também. É, eles falam também, um parceiro, um colega do MBA, ele falou português, espanhol, inglês, e você tem profissionalmente um mundo aberto para toda a região. E eu é falei, verdade. é verdade, mas a gente não tem classe de português na Venezuela, nem no Chile, só inglês. Mas é bom ter acesso à língua, porque são países vizinhos. O Brasil tem fronteira com 7 países da América do Sul, então é inacreditável que nenhuma das fronteiras fale português, né? Com certeza, concordo plenamente. E como o tempo voa, a conversa é muito interessante, nós poderíamos falar muito e muito e muito, mas eu adoro esses temas, estou suspeita para falar, mas eu adoro. Mas queria te ainda perguntar agora, claro, eu entendo que nesse momento pode ser difícil visitar Venezuela por causa da situação, da crise, mas focando mais na questão mais cultural, por exemplo, se agora o brasileiro quiser visitar a Venezuela, o que chocaria um brasileiro lá? Teria algumas coisas culturais, comportamentais ou na comida? O que chocaria um brasileiro? Eu, Poderia chocar, pelo menos. claro, eu acho que uma das coisas que vai chocar é o tema do dinheiro, das Uhum. formas de pagamento. É uma coisa engraçada. Eu fui para a Venezuela em 2023 e uma coisa que eu achei engraçada e louca também foi que quando você vai pagar com cartão de crédito, eles pedem para você dar sua senha do cartão de crédito. Não digitar, só dar para eles. Tu fica assim como meio, será golpe?
Mas as pessoas falam, não, não é golpe, é normal. Fale para ele. Então, eu acho que isso pode ser meio chocante se você vai de turista, porque não é legal dar sua senha de cartão de crédito. Claro. E eu acho que Chocante é mesmo, chocante. chocante mesmo, é um tema de segurança, mas não acontece nada. Eu fui, eu não dei minha senha de cartão de crédito, fiquei com medo, mas todas as pessoas falavam que era normal. E eu acho também que pode ser chocante, porque as pessoas acham que Venezuela está muito ruim, e é verdade, só que o venezuelano, ele dá um jeito diferente das coisas. Então, se você vai para lá, eles vão receber você, vão querer mostrar as coisas, e as praias, e todos os lugares maravilhosos que tem no país. Hum. E tem muito turista, agora tem muitos youtubers indo para a Venezuela e mostrando todas essas coisas. Então, eu acho que é legal, igual, ir a conhecer, porque é como todo. Eu acho que o turista sempre vai ser protegido, mas tem que conhecer que tem uma história importante política na Venezuela que pode virar complicado. Com Não vou certeza, falar com que não é assim, certeza. porque é assim. Então, mas tem E muita quais coisa. são as... Desculpa, eu interrompi. Que tem muita coisa por conhecer lá. A comida típica da Venezuela é muito parecida com o Brasil, só que a gente tem arepa. Eu não sei se você ha escutado que a arepa é bem Arepa? disputada. Arepa Arepa? Arepa. Uhum. é um pão de milho, de Uhum. farinha de milho, e é bem disputada com a Colômbia, porque eles falam que é deles e a gente fala que é nossa. Então, mas cada país tem seu jeito de fazer. Então, meu marido é colombiano, então ele faz arepa colombiana, eu faço arepa venezuelana, não tem problema. E Opa! E um onde se prato típico, encontraram então? Assim, que interessante. Até você não não, mencionou desde o início. a gente diz que ele está no Chile. No Eu Chile. conheci ele lá. Ele morava há muito tempo, morou 18 anos. Ele é chileno, ele já tem a naturalidade chilena. E tem uma filha chilena, então a gente tem muita conexão com o Chile ainda. Entendi. Muito. E, Então, arepa também, a comida. Então, pode ser uma disputa entre e colombianos e venezuelanos. claro, totalmente. Se você vai entrevistar alguma vez um colombiano, ele vai falar que a arepa é colombiana. Mas não é verdade, é? Não, você tem que falar como é sua arepa, porque tem um jeito diferente de fazer. Ah, e qual Mas é é o bem legal. jeito venezuelano, então? Qual é o jeito venezuelano de fazer arepa? O venezuelano faz arepa e coloca recheio dentro da arepa. E o colombiano, geralmente, ele come arepa como contorno. É Hum, como um pão para acompanhar a comida de outra coisa. Então, o venezuelano sempre tem entendi. recheio dentro da arepa, por Ah, falar assim. Então, uma grande entendi. diferença. E que outra comida? Tem um prato típico da Venezuela, o pabellón criollo. Eu acho que os brasileiros vão gostar, porque é arroz, feijão preto, banana da terra e carne desfiada. Pode ser? Oh, Desfiada. é, desfiada. Desfiada. Então, esse é como o prato mais típico. E com a comida não tem erro. Eu acho que vão gostar, porque é parecida. As frutas são as mesmas, os sucos. Então, é bem Não legal. vão dar do choque, Não vai assim. ter Ai, que bom, tanto. que bom. E ainda para terminar a nossa live, eu agora surgiu uma pergunta interessante. Qual é a sua perspectiva da situação na Venezuela? Você enxerga alguma opção para melhorar? Assim, claro, uma opinião subjetiva, né, de uma pessoa que observa o que está acontecendo no país. Como você enxerga isso Bom, para o futuro, 5, 10 anos, 15? eu sou uma venezuelana bem de esperança, né? Hum, Eu acho que como a maioria dos que estamos fora, a gente sempre quer que as coisas mudem, porque eu, graças a Deus, estou bem. Eu sou um país muito legal, com uma situação muito boa, porque eu tenho muitos venezuelanos que não estão passando bem, e que eles uhum, estão, assim, fazendo oração para que todas as coisas mudem. Eu acho que é um momento importante, porque por primeira vez a gente tem prova de que as coisas que fazem na Venezuela como falam, trampa, não sei se essa palavra existe em português, corrupção e todas essas coisas. Então, é um trabalho que ninguém
sabe como solucionar. Hum, Acho que os mais especialistas tentam ver como pode solucionar o problema, mas é complicado. Então, eu espero que as coisas mudem, que o mundo todo possa ajudar para que isso mude, porque tem coisas que podem fazer as organizações, mas que não fazem por qualquer coisa, não sei por quê. Mas é um problema da região, porque 8 milhões de pessoas migrando pela região, hum, e agora se fala de uma migração que não é tão boa também, que está fazendo estragos em outros países. Então, eu acho que tem que ficar de olho com a situação de Venezuela e, entanto, eu espero que os políticos também da Venezuela comecem a pensar um pouco mais no povo, não tanto no poder pessoal, porque finalmente hum. é o povo que passa as coisas ruins. Com certeza, com certeza. Oi, Fernanda, nós hoje tivemos realmente uma conversa muito rica. Falamos das diferenças culturais, até abordamos 3 países, Chile, Venezuela e Brasil. Então, acho ainda mais rico falando disso. Falamos o que cada nação pode aprender com a outra, até inclusive dicas de livros e de filmes, que eu adoro pessoalmente. Falamos um pouco também o que o brasileiro pode, o que pode chocar um brasileiro na Venezuela também. Então, tivemos uma conversa muito rica. E para terminar, para fechar, eu gostaria de passar a última palavra para você um pouco fechar essa conversa falando ou do seu país ou da a palavra sua, simplesmente. Nossa, que compromisso, mas muito obrigada, Angelina, pelo convite. Eu acho que eu me identifiquei muito com a palestra. Quando eu fui e eu escutei, eu falava, nossa, quanta falta faz esse tipo de conversas para que as pessoas entendam que os contextos culturais são muito importantes para tudo, para os negócios, para a vida, para você se adaptar. Então, eu agradeço muito o convite e é isso, é como divulgar sempre as diferenças culturais, que mais que diferenças, às vezes você encontra muita semelhança com outros países, mesmo não sendo do mesmo continente, mesmo sendo de continentes diferentes. E eu gosto muito de viajar, meu marido também gosta muito de viajar, então a gente sempre está tentando conhecer muito a cultura do lugar onde a gente vai e falar com as pessoas locais e perguntar para eles. Então, ter estes espaços onde você conta e fala sobre tantos contextos é muito agradável para a gente aprender. Ler é uma forma de viajar também, então Com certeza. recomendar livros é uma maneira de entender também as culturas dos povos. Então eu agradeço muito o convite e espero que você tenha mais lives com mais pessoas do mundo para a gente conhecer todas as culturas. Não, muito obrigada, com certeza, com certeza. Isso eu também estou aprendendo muito com isso. E muito obrigada, principalmente obrigada por aceitar o convite e por compartilhar a sua experiência, as suas perspectivas. Isso enriquece muito e essa ideia de realmente compartilhar e falar mais sobre isso, eu adoro. Então, eu que agradeço, na verdade, eu agradeço pelo tempo disponibilizado. Espero que você gostou também da experiência de Estava nervosa, mas eu adorei completamente a conversa, foi muito amigável. Então, dessa forma, muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço até pergunto se alguém quiser fazer uma pergunta, aqui temos uma pessoa assistindo, mas não tivemos nenhuma pergunta aqui. Será que ninguém está interessado em saber mais? Ai, não temos aqui as perguntas. Então, dessa forma, desejo boa noite a todos. Boa noite, Fernanda. E Boa estamos em noite. contato, com certeza. Com certeza. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.